Dando continuação à nossa aula, vamos falar agora de transistores. Os transistores que nós vamos estudar nessa área são os transistores de efeito de campo, que são os FETs. Tá? Nessa família nós temos o JFET, temos o FET e temos o MOSFET. Tá? Esses transistores, eles podem se classificar como os outros, também como NPN e PNP. Tá? O mais comum de se encontrar é o PNP, pelo tipo de dopagem que ele recebe, que é muito mais fácil de fazer, tornando-o mais barato. Tá? Mas também existem casos de a gente encontrar transistores NPN. Tá? Como você vai ver aqui no caso, vocês vão ver que os transistores indutores de campo, eles aparecem de uma maneira um pouco diferente dos transistores normais. Ele aparece com a seta, uma espécie de mesa, tá? Onde vai ter a saída e a entrada, tá? E um círculo em volta mostrando o desenho da blindagem. Tá? Os transistores de efeito de campo, que são os FETs, eles podem se apresentar de várias maneiras, com a blindagem metálica, a encapsulamento plástico, cerâmico, tá? E de várias maneiras ele é utilizado na eletrônica. Tá? Mas ele é muito comum de se encontrar na placa do notebook. Por quê? Porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma indutância de campo para fazer a alimentação de alguns componentes. Tá? Esses transistores, eles trabalham em conjunto para fazer chaveamento de entrada de alimentação da fonte da memória, fonte de alimentação da memória, da fonte de alimentação do processador, que são muitas alimentações diferentes para um só componente, para a fonte de alimentação da BJA e de todos os outros circuitos da placa-mãe. Tá? Nem sempre se apresenta no invólucro comum que você conhece, que é aquele de 3 perninhas. Tá? Ele pode se apresentar também com um formato muito parecido com um CI. Tá? O recomendado, toda vez que você encontrar um componente, tá, na área de alimentação do seu notebook, que você não sabe identificar o que é você pegar o ALL datasheet, pegar a referência desse componente, digitar lá na procura do ALL datasheet e ver, porque muitos componentes que parecem CIs, na realidade são transistores indutores de campo, tá? Miniaturizados e com um formato diferente para otimizar o seu trabalho. Porque em certos lugares vocês vão ver que as saídas e as entradas deles, tá, vão estar ligadas a muitas pernas, mas o gatilho, que é o ponto de disparo dele, vai estar num ponto só. Tá? Por quê? Porque muitas vezes esses transistores alimentam vários pontos diferentes da placa, tá? E eles ficam individualizados, outras vezes não. Tá? Mas para vocês terem uma noção de como ele funciona, você vai entrar no ALL datasheet. Eu vou mostrar para você daqui a pouco como é que a gente faz a procura. Você vai pegar o datasheet do componente. Perceba bem que não é esquema elétrico da placa. É o datasheet do componente. Tá? E de posse desse datasheet, você vai ver a estrutura lógica do componente. Tá? Você vai comparar com a estrutura física do componente. E com esse datasheet na mão, você vai medir o ponto de entrada, o ponto de saída e o gatilho, tanto com ele na placa, no notebook, como com ele fora da placa. Tá? A gente vai passar a fazer isso a partir de agora e mostrar para você. Tudo bem?